Olá, pessoal! Estamos mais uma vez aqui de volta apresentando Conversas Docentes por uma Educação Antirracista, segundo episódio. Neste dia de hoje, iremos discorrer um pouco, iremos bater um papo bem legal, né, uma conversa a respeito do livro Pequeno Manual Antirracista, da escritora Djamila Ribeiro. Este livro, ele foi editado, né, foi divulgado pela editora Companhia das Letras. E aí, antes de iniciarmos nessa conversa, é importante a gente conhecer um pouquinho quem é Djamila Ribeiro. Djamila Ribeiro é mestre em Filosofia Política pela Unifesp, colunista do jornal Folha de São Paulo e foi secretária adjunta de Direitos Humanos e Cidadania do município de São Paulo. Coordena a coleção Feminismos Plurais, da editora Pólen. Atua no grupo Promotoras Legais Populares, que forma lideranças femininas em periferias do estado de São Paulo. Em 2018, integrou a lista das 100 pessoas negras mais influentes do mundo. Em 2019, recebeu do governo francês o título de Personalidade do Amanhã e ganhou o prêmio holandês por suas ações em defesa dos direitos humanos e da justiça social. Seja muito bem-vinda, Darília. Seja muito bem-vindo, Adriano. Obrigado. Estamos muito felizes e honrados e honradas com a presença de vocês dois aqui neste ambiente, participando do nosso segundo episódio, Conversas Docentes por uma Educação Antirracista. Queremos também salientar que ambos os professores, eles são de língua portuguesa e atuam na escola Capitão Plínio, escola esta localizada aqui no município de Nazaré da Mata. Também aproveitamos já, né, para agradecer a Ilvaneri, a gestora desta instituição de ensino, que gentilmente cedeu, né, e motivou a presença de vocês aqui nesse ambiente. Ilvaneri, nossos agradecimentos. Então, pessoal, vamos iniciar, né, nossa conversa sobre este livro, né, de Djamila Ribeiro, Pequeno Manual Antirracista, publicado pela editora Companhia das Letras, que em 2020 ganhou o prêmio Jabuti, tendo sido o terceiro livro produzido e lançado por Djamila Ribeiro. Então, este livro, né, tem por título Manual, mas, na verdade, ele não se propõe em editar regras de como ser uma pessoa antirracista, né? De maneira bem didática, Djamila nos convida a refletir sobre práticas racistas e qual é o nosso papel diante dessas práticas. Então, é um livro pequeno, mas enorme na sua proposição. E aí eu gostaria de saber de vocês dois, se vocês já conheciam esse livro, de maneira geral, o que é que vocês acharam dele e por quê? Então, eu não conhecia o livro Manual Antirracista, eu vim a conhecer através do seu convite, quando nos convidou a realizar a leitura. Eu gostei bastante do livro porque ele fala sobre questões racistas, né, do racismo estrutural, e a linguagem dele é bastante didática, é bastante acessível, e o livro ele é um convite a refletir as nossas ações. Eu, particularmente, ao ler o livro, eu comecei a refletir as minhas ações enquanto educadora, o meu papel enquanto educadora. Porque se a gente observar, 56% da população brasileira ela é negra, mas a gente tem poucas publicações do povo negro dentro da nossa sociedade. Então, me fez refletir que, por muito tempo, a sociedade tentou apagar as produções de pessoas negras e indígenas desde a nossa formação da identidade nacional. Isso é muito importante salientar. Então, o livro ele é um convite a refletir sobre a nossa prática e ele traça alguns caminhos que a gente possa combater o racismo estrutural na nossa sociedade. Adriano? Eu também não conhecia o livro e, assim, conheci através do convite, né, que você nos fez e, assim, foi uma leitura muito prazerosa. A linguagem ela é acessível para todos os públicos, eu me arrisco dizer.
e ao mesmo tempo traz muitas informações para a gente. Nos faz refletir sobre a questão do racismo, o racismo estrutural, né, que muitas vezes a gente não percebe que está ali, e ele está enraizado, né, desde o tempo da escravidão, que deixou essa marca, né, ruim na nossa sociedade, que a gente precisa, como eu posso dizer, combater. Não é só o fato de eu dizer assim, não, eu não me considero racista, eu não sou racista, que vai contribuir para que a gente, junto, combata a esse... Que, inclusive, através do livro, a gente percebe que é muito mais acentuado do que às vezes a gente imagina. Porque as mídias, elas passam as informações, muitas vezes, de um determinado modo que, às vezes, camufla o que realmente está acontecendo. E, às vezes, determinadas regiões, como ela fala, por exemplo, no sul, em São Paulo, muitas vezes acontece muito mais do que, às vezes, até a gente percebe, né? Então, a linguagem é ótima, né? Você lendo e já tendo aquela vontade de ler mais coisas sobre o assunto. E, inclusive, ler mais sobre a autora mesmo, outros livros dela. Outros livros dela, então fica o convite, tá, pessoal? Leiam Pequeno Manual Antirracista, a gente está aqui indicando. Também tem outros títulos dela, né, como Lugar de Fala, As Cartas da Minha Avó, que também, aproveitando sua fala, né, Adriana, a gente já faz o convite para que vocês possam aí mergulhar neste universo e a gente compreender mais, porque, por exemplo, quando o Adriano traz a questão da escravidão, então foram pessoas que não eram escravos, foram pessoas que foram escravizadas, né? Então passaram aí quase 4 séculos, e depois que tem a lei, né, a princesa Isabel vai lá e divulga essa lei, onde há abolição, mas não teve nenhuma estrutura, a sociedade não apresentou nenhuma política que fizesse com que essas pessoas tivessem uma estrutura social para ter uma vida digna. Não foi esse caso, né, Darila? Verdade. Como bem você falou, a questão, eles não eram escravos, eles foram escravizados. E ela faz até a gente refletir num livro sobre essa questão da princesa Isabel ter libertado os escravos, né? Mas a gente historicamente percebe que tinha todo um trâmite por trás disso. O fato de, por exemplo, o Brasil ter sido um dos últimos a ter feito oficialmente, liberado oficialmente, em que circunstâncias, né? Que a gente sabe. Em que circunstâncias? Tem até um capítulo do livro que ela fala que quando o Brasil ele é império, que ele vai àquela abolição. E ela fala sobre isso, que o Brasil, ele acolhe as pessoas, os italianos que vêm de fora. Os imigrantes, os imigrantes, mas não dão acesso, não dão segurança e garantia, dignidade para a população negra. Isso, porque inclusive no livro ela menciona que fornecem terras para os imigrantes trabalharem, né? E a população negra não, a gente não tem isso. O livro é composto por 11 capítulos. Informe-se sobre o racismo, enxergue a negritude, reconheça os privilégios da branquitude, perceba o racismo internalizado em você, leia autores negros, questione a cultura que você consome. Esses são alguns títulos, né, de alguns capítulos, eu não vou ler todos os 11, mas por aqui a gente já sabe a profundidade, né, que esse livro ele permite com que a gente conheça mais e que a gente reflita sobre nossas práticas e tente mudar, né, nosso comportamento e também enxergar situações que ali denunciam uma prática racista. E é interessante quando Adriano fala que muitas vezes o racismo ele está de forma ele se modifica, né? E ele vai surgindo assim, tem uns, né, que a gente vê que é de forma escancarada, mas tem outros que não, são de formas bem, vamos dizer assim, disfarçado, né? E por isso a necessidade da gente se aprofundar nesse tema, para a gente perceber e aí tentar evitar
essas situações. Mas aí, todos esses capítulos, eles sensibilizam, né, todos nós, pessoas de diversas idades, né, sejam adultas, sejam jovens, sejam adolescentes. Mas qual capítulo cada um de vocês destacariam para este momento, para essa nossa conversa, e por quê? Bem, ontem eu estava até conversando com o Adriano que a temática do livro ela nos envolve tanto que a gente poderia passar a tarde inteira discutindo o livro. Mas para esse momento em especial, o capítulo que mais me chamou a atenção foi sobre Enxergue a Negritude. Porque no início do capítulo, a autora ela vai fazer um relato sobre algo que aconteceu com ela. Quando ela ainda é criança, ela conta que ela tinha um núcleo familiar onde era uma família feliz, onde existia amor, afeto, respeito entre aquelas pessoas. A partir do momento que ela sai e vai para a escola, ela começa a perceber que a cor de pele dela é um problema. Então, ela começa a ser a menina do cabelo duro, a menina feia. Então, essas questões ali causam um conflito interno dentro dela. Então, ela começa a ter uma autoestima baixa. E porque essa situação, ela apresenta outra situação no livro do capítulo, mas essa especial me chamou a atenção. Porque eu já fui professora de educação infantil de anos iniciais, atualmente estou nos anos finais, e eu lembro que nesse período que eu estava lá na educação infantil e nos anos iniciais, era muito comum ter situações de uma expressão racista de um colega contra o outro. E se a gente observar, os alunos nessa fase de educação infantil, anos iniciais, eles estão ainda formando a sua identidade. Então, para ele agir daquela maneira na escola, é porque ele ouviu alguém falando. E essa pessoa é alguém que está lá em casa. Então, se eu, enquanto professor, enquanto educadora, não parar naquele momento, não explicar o que é o racismo estrutural, de maneira que eles entendam, porque a gente tem que obedecer cada nível, né, de classe, de turma, a gente não consegue. Muitas vezes acontecia de eu parar a aula, tipo, orientar aquele aluno e achar que aquele problema estava remediado. Mas muitas vezes não está. Tanto é que a autora ela vem relatando no seu livro. Então, isso me fez refletir o meu papel enquanto educadora, da gente parar e pensar realmente sobre o que é o racismo estrutural, passar isso para os nossos alunos, nessa busca de que o aluno compreenda que o racismo estrutural realmente existe, porque existe, como é que essas pessoas que sofrem ataque racista se sentem. Então, eu observei também outras questões. Por exemplo, ela também comenta que, nesse período, falavam-se muito sobre a sociedade europeia. Então, as meninas brancas se identificavam ali. Mas as meninas negras, elas não tinham em que se identificar. Se a gente observar na educação infantil, boa parte dos contos de fada, a gente tem personagem branca. A gente tem a Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho. E a gente conta essas histórias para a criança. Então, por que não a gente também ir em busca de contos onde a personagem principal da história vai ser uma menina negra? Isso. Então, são questões que nós, professores, a gente tem que refletir sobre isso. Até mesmo na faculdade, quando eu cursei o curso de letra, eu não vi tanto destaque em obras de pessoas negras. Por que não a gente também falar sobre autores de pessoas negras? Eu lembro que no mês de março, esse ano, a gente teve um projeto na escola falando sobre o Dia da Mulher. E a gente tinha... eram mulheres que foram esquecidas pela sociedade. Então, eu cheguei na sala de aula e questionei os meus alunos se eles conheciam mulheres autoras negras. E a maioria disseram, Clarice Lispector, Cecília Meirelles, mas ninguém indicou uma escritora que fosse negra. Por que não a gente também trabalhar com escritores negros? Por exemplo, a gente tem Maria Firmina, que foi uma poetisa negra de 1822 e ninguém se fala nela, nem no curso de letras a gente desconhece, né? Então, isso são questões que nós, professores, a gente tem que refletir e começar a trazer também abordagens de pessoas que foram negras do ponto de vista para que o aluno também se sinta representado. Porque o que falta, né, a pessoa se enxergar em alguém que a gente se veja ali projetado, né? Então, o que a gente se vê assim, de projeção social, que eu possa me enxergar e ver alguém para me inspirar. São jogadores, né? São apenas jogadores, então cantores de rap, tá? A gente não vê isso muito na sociedade. Então, essa intelectualidade, né?
tanto uma intelectualidade artística, né, tanto quanto de ciência mesmo, foi apagado, né? Houve o epistemicídio que acontece, né, que aconteceu, e se a gente, enquanto professores, enquanto docentes, né, a gente precisa ter esse cuidado, que só vai nos fornecer, só vai trazer elementos se a gente ler, né, se a gente pesquisar, e a gente fazer esse resgate e apresentar para os estudantes. E aí, Adriana, e você? Eu fiquei também, eu gostei muito do capítulo que Darília leu, e também outro que, assim, são vários capítulos interessantes demais, muito informativos, né? O nome sugere mesmo, né? Apesar dela não ditar regras, mas ela nos orienta e nos instrui ao mesmo tempo, né? Então, questiona a cultura que você consome, foi uma das coisas que veio para mim assim, nossa, porque ela fala da questão do lugar do negro, por exemplo, na televisão, né? Que às vezes a gente passa despercebido. E, inclusive, por exemplo, os personagens, né, que são estereotipados. Né? Ela cita 3 nesse capítulo, que é, por exemplo, a Vera Verão, né? Uma personagem que é como ela menciona, bicha negra, né? Depravada, foi muito... que, assim, às vezes a gente até ria, mas não percebia que interiormente tinha aquela coisa, né? Tinha essa intencionalidade perversa de criar um estereótipo, né? Para a gente enxergá-la como bicha negra e depravada como você. O Mussum também, né? Que é o bêbado. Ou pessoas assim que muitas vezes têm papel, pessoas negras que têm o papel de bandido. Então isso é tudo uma intencionalidade que a gente muitas vezes não percebe. Ela fala que é uma coisa muito introjetada que às vezes a gente não percebe. Né? Ela até menciona uma parte do livro que eu gostaria de fazer a leitura, que é assim: se para mim, que sou filha de um militante negro e que sempre debatia essas questões em casa, perceber essas nuances é algo complexo e dinâmico. Para quem refletiu pouco ou nada sobre o tema, pode ser ainda mais desafiador. Então, ou seja, para ela, né, foi esse desafio, eu imagino, para a gente, né? Então, ela tem uma bagagem enorme, né? A gente percebe através do livro que ela menciona muitos escritores, muitos trabalhos, né? Documentários. Então, assim, a gente fica maravilhado com... Então, essa questão, assim, de a gente questionar o que estamos consumindo, né? Questionar a cultura que a gente, que está com a gente, é fundamental, que às vezes a gente deixa passar despercebido, não por malícia, uma certa malícia, mas pelo fato esqueci a palavra, dessa introjeção que foi feita para que a gente, de certa forma, não percebesse ou achasse dizer não existe o racismo. Tá bom? É bem interessante essa fala de Adriana, esse destaque deste capítulo, né? A gente tem que avaliar a cultura que a gente consome. Né? A gente escuta mais mais cantores negros ou brancos. Né? A gente assiste filmes e novelas, quem são os personagens, a gente está refletindo sobre isso. E aí ela traz também, né, no livro, ela faz menção ao documentário, que aí eu convido também vocês a assistirem, né, A Negação do Brasil, onde este documentário vai tratar justamente dessa perspectiva de atores e atrizes, né, negros, que papel desempenham nesse trabalho cinematográfico, nesse trabalho da novela. E ela faz um destaque para uma novela, A Cabana, né, do pai Tomás, onde tinha um ator protagonista, né, Sérgio Cardoso. Ele era branco e teve que se pintar de negro para fazer um papel que é próprio de uma pessoa negra. Então veja como a gente, né, como isso é perverso, né? Então a gente, uma criança, um adolescente, olha para a televisão, liga lá a televisão, vai assistir um filme, vai assistir uma novela, e se depara com os personagens principais todos brancos, eles não vão ver
sua projeção, não vai se ver ali como uma pessoa ascendente, né? E sim sempre como uma pessoa enquanto bandido, enquanto bêbado, né? Então sempre numa condição inferior e dizendo que eu não sou capaz. Eu não sou capaz, não sou inteligente, não sou uma pessoa tão importante quanto os outros. Então eu faço esse convite também, tá? Além da leitura do livro, de assistir ao documentário A Negação do Brasil, assistam, tá lá no YouTube, pesquisem que vocês vão gostar dessa reflexão a partir de personagens brasileiros na novela. Diga, Adriano, como porque assim, a gente vai conversando, vai surgindo aquelas ideias de coisas que a gente leu no livro. Ela cita também a questão da novela Terra Nostra, né? Que retrata uma coisa que realmente aconteceu. Os italianos, quando vieram para cá, eles tiveram toda uma recepção, né? Já no caso dos negros, depois de liberto, eles não tiveram esse acolhimento todo que eles tiveram, né? Inclusive, ela teve outra coisa que ela mencionou, os papéis, né, de protagonismo, eles sempre foram dados aos brancos, né? A escravizaura, né? Que o livro era de uma escrava negra, né? E quando eles transmitiram para a novela, eles colocaram uma mulher branca para ser a protagonista. Agora, assim, a gente não pode esquecer, né, que a vinda dos imigrantes também, quando eles dão esse apoio, também é uma forma de promover o embranquecimento da população brasileira, né? Também teve essa intencionalidade desse embranquecimento. Mas aí, dando continuidade, né, quando a gente se propõe em ler, né, em conhecer mais sobre esse tema das relações étnico-raciais, é com o propósito de realizar práticas antirracistas, né? A gente precisa refletir com esse propósito. No nosso caso, que nós somos aqui professores, a gente tem que voltar esse olhar ainda mais para o ambiente escolar. Então eu pergunto a vocês, quais estratégias educativas que contemplem o currículo de Pernambuco, mas que evidenciem uma prática antirracista, podem ser realizadas? Também. Primeiro a gente tem que fazer valer, né, o que diz a Lei de Diretrizes e Bases, quando ela pede para que a gente inclua em todas as disciplinas o ensino da cultura afro-brasileira e também indígena em todas as áreas do conhecimento, ou seja, em todas as disciplinas. Então, o que a gente pensou? A gente pensou em elaborar um projeto interdisciplinar na escola. Então, primeiro, a gente fazer um projeto interdisciplinar na escola, com todas as disciplinas, promover semanas temáticas voltadas ao tema, levar para a sala de aula documentários voltados também ao tema, fazer com que o aluno também pesquise, discutir esse conteúdo realmente em sala de aula. Daí, dentro da área de linguagem de língua portuguesa, a gente pode utilizar alguns conteúdos como distinguir de fato, de opinião, trabalhar sobre argumento, ponto de vista também. Liberdade de expressão, discurso de ódio, né? Muito porque importante. o que a gente tem visto muito, né? Por exemplo, até os alunos esses dias mencionaram, a gente trabalhando, eles mencionaram a questão de jogadores, né? Que muitas vezes eles são alvo desses discursos de ódio, principalmente na internet, né? Nas redes sociais. Então a gente pensou em falar mais sobre isso, trazer isso para a realidade, inclusive para que eles percebam que muitas vezes, a gente às vezes até percebe, tem uma das turmas que semana passada teve algo do tipo assim, de ficar, e quando a gente diz, não, olha, você está falando dessa forma, não, professor, é brincadeira. Mas aí a gente volta para aquela questão, né? O racismo recreativo, né? Que Djamila também faz essa reflexão conosco, né, neste livro, a respeito da gente ter cuidado dessas brincadeiras, que na verdade, se a gente deixa para lá, a gente está alimentando, fortalecendo essa prática, né, de racismo. Aí a gente pensou em fazer isso, né? Trazer alguma coisa para provocar a reflexão e trazer assim, coisas que aconteceram para que eles... E aí, o que é que você faria? Se colocar no lugar. É verdade. O que é certo e o que é errado. Isso. Também fazer com que o aluno entenda que o racismo estrutural existe e que ele deve ser combatido.
e não ser levado como se fosse uma brincadeira. Porque muitas vezes a pessoa que está sendo ofendida vai ali e grita naquele momento, mas às vezes pega aquela ofensa e guarda para si. Isso pode causar aí bloqueio em diversos setores emocionais ao longo da vida. É semelhante ao que ela falou no âmbito profissional, né? Quer dizer assim, não, aqui a gente não promove racismo, a gente é antirracista. A gente é até fulano de tal que é negro trabalhando aqui, não é? Você até gosta, né? E a pessoa, por assim, temer perder o emprego, ou a questão da saia justa, como é? Então vai concordar, né? Muitas vezes nem tem a acessibilidade toda, né? Que eles querem colocar que tem, né? Porque empregou alguém. A questão de questionar também os tipos de cargo que as pessoas negras estão ocupando em uma determinada empresa, né? Isso é uma coisa que a gente viu bastante ela mencionar e a gente pensa, poxa... É verdade. E ela até menciona que a gente não pode dizer assim, eu casei com alguém negro, eu não sou racista. A gente não pode justificar isso. A gente tem que fazer uma análise em relação aos nossos atos. Porque ela menciona no livro que todo mundo é um pouquinho racista. Porque um pouquinho racista, né? Um pouco racista. Porque se você observar, às vezes, um gesto, um pensamento, e a gente começa a julgar aquela outra pessoa porque ela é negra. Então a gente tem que fazer uma auto-reflexão sobre nós mesmos, sobre as nossas ações. É porque, assim, quando a gente diz, né, existe o racismo estrutural, aí ela chama a atenção para o seguinte, se eu vivo num país que existe um racismo estrutural, então é impossível eu não ser racista. Não é algo assim individual, né? Mas é algo do social. Então vai ter algum ato, né? Vai ter algum momento que a gente vai estar agindo de forma racista. E aí se a gente só consegue evitar com essa leitura, né, com esse conhecimento, a gente se sensibilizando e tomando a consciência de que o que a gente está fazendo, o que a gente deixa de fazer, para evitar que isso seja fortalecido. Né? A questão de que Adriano traz também, né, Adriano, sobre eu tenho uma empresa, não sou racista, na minha empresa tem um funcionário que é negro. Aí ela chama a atenção para o negro único, né? Que ela vai chamar do papel, eu tenho lá, abre uma vaga para uma pessoa negra, e tá lá, a pessoa negra é uma pessoa negra sozinha. E, né, chama a atenção essa questão de que a Adriano falou das lideranças, se tem 50% da população que é negra, né? Então como é que a gente vai num ambiente social, né, de trabalho, e aí a gente vê a maioria de pessoas em liderança que são brancas e não negras. Então, essa conta está errada, né? É muito boa essa reflexão que vocês estão trazendo, né? Fico muito feliz. Até a questão das estatísticas, né, que ela fala que a maioria das pessoas admitem que existe o racismo, né? Só que quando é para se considerar racista, mais de 90% das pessoas diz que não é racista. Então, é uma coisa que não bate, né? Porque existe tanto racismo, né? E porque na hora de se colocar como racista, ninguém quer assumir culpa, né? Essa responsabilidade. Porque isso, né, tem que ser assumir enquanto uma pessoa responsável e combater isso. Mas aí, voltando ao currículo, né, especificamente o currículo de Pernambuco, a gente precisa decolonizar, né? A gente vê que lá faz menção, né, a autores, a um trabalho mais voltado para uma evidência de uma intelectualidade branca. E aí a gente precisa, né, propor atividades pedagógicas, né, de conhecimento, mas resgatando autores, né, que sejam negros e que façam um trabalho para que o estudante, ele, sobretudo, né, negros e indígenas, se vejam, se percebam naquela projeção subjetiva, né, que a gente... É porque é uma coisa... Pode? É porque é uma coisa que a gente precisa entender, que tem que ser uma coisa, a gente colocar, tem que ser o mais contínuo possível, mas ao mesmo tempo o mais natural. Não é, por exemplo, organizar, não, vamos trabalhar essa ação aqui e depois parou por aí. Não pode. Não pode, a gente tem que ser uma coisa contínua e ao mesmo tempo a gente aproveitar certas oportunidades, né?
Porque muitas vezes tem uma determinada temática. Por exemplo, a gente estava trabalhando, eu estava trabalhando o Dia da Mulher, né? Então a gente colocou, Dalília falou, trouxe as mulheres esquecidas da história, e eu também percebi a mesma coisa. Então quando eu coloquei para eles pesquisarem sobre, né, eles surgiram várias, né? Inclusive eles gostaram de fazer o trabalho, de falar sobre, né? Então eles mesmos se surpreenderam. Então a gente aproveita certas oportunidades que você precisa para encaixar. Não é só, por exemplo, fazer uma ação e também às vezes parar por aí. Né? Como acontece, que é bem comum acontecer, trabalhar a temática dia 20 de novembro. Isso. E aí isso é uma temática que a gente tem que trabalhar todos os dias. Isso, Dalília. Diário, isso mesmo, Dalília. Um dos capítulos do livro é Transforme seu ambiente de trabalho. Que primeira ação, na opinião de vocês dois, devemos assumir, devemos realizar para deixar nosso ambiente de trabalho não racista? No primeiro momento, eu acredito que a gente tem que se autodesconstruir, né? Partir de nós, né? Primeiramente de nós. E depois entender que o racismo estrutural existe, que infelizmente está presente na nossa sociedade, mas também entender que nós, professores, somos agentes de mudança. Então a gente tem que trabalhar com o nosso aluno para que ele entenda que o racismo estrutural existe, mas que é errado, dando ali indicações, caminhos para que o aluno ele possa enxergar isso e quem sabe assim a gente vai ter uma sociedade melhor do que aquela que a gente tem hoje. Pronto, pegando o gancho de Dalília, né? A gente precisa saber que tudo começa pela gente, né? E ao mesmo tempo a gente trazer ou seja, dar as mãos às outras pessoas, né? Por exemplo, para o ambiente de trabalho, né? No caso da gente, a escola. Então a gente precisa levar essas informações. Eu acredito que a gente precisa de formação continuada, né? Tanto dos professores, desenvolver também todo a equipe gestora, discentes também, trabalhar com eles. E uma das coisas que a gente precisa fazer, né, quando você citou a questão de que tipo de música você está consumindo, né? Está consumindo de artistas negros ou você prefere, né? Então a gente precisa trazer mais artistas, mais escritores, para que eles se sintam representados, né? E ao mesmo tempo desconstruir aquela coisa de que só o branco é pesquisador, só o branco faz música boa. A gente sabe que não, né? Só o branco é inteligente, né? Quando a gente tá lendo, sempre vem. A gente fez a leitura, depois fez a releitura, então ia lembrando das coisas, né? A gente discutiu muito sobre. Então, assim, voltando a essa questão de preparar o local de trabalho. Então, a gente precisa dar as mãos, né? Quanto mais a gente discutir sobre trazer palestras, material pedagógico sobre isso, a gente está contribuindo para o combate ao racismo, sim. Então, mais uma vez, né, fica essa dica aí, leiam, adquiram seu exemplar, Pequeno Manual Antirracista, da filósofa científica, né, autora Djamila Ribeiro. Bem, estamos finalizando o nosso Conversas Docentes por uma Educação Antirracista, segundo episódio, e queremos agradecer imensamente a participação de vocês dois. Foi uma honra vocês terem aceito o nosso convite, e a gente está muito feliz por essa participação, por este bate-papo na tarde de hoje. Eu que agradeço pelo convite, pela confiança, né? A leitura do livro foi maravilhosa, então fica a sugestão para quem está assistindo. Verdade. E a gente agradece. Foi um bate-papo muito interessante, porque a gente trocou experiência. Isso é muito bom para a nossa vivência, para a nossa prática enquanto educadores. Eu também agradeço bastante o convite, né? Eu aprendi bastante e ao mesmo tempo percebi que tenho que fazer mais leituras, inclusive sobre de Djamila Ribeiro, né? Que ela é uma escritora excelente.
Queremos também agradecer, né, a todas as pessoas que nos assistiram, que ficaram até aqui um momento assistindo a este vídeo, sobretudo aos professores e às professoras da Rede Estadual de Ensino aqui de Nazaré da Mata, né, da Regional Mata Norte. Queremos agradecer em especial também a gestora da Regional, a professora Gilvânia Cavalcante, a coordenadora da CGDE, a professora Ana Tereza de Aquino, ao coordenador da CTI, o professor Aloísio, Diego Aloísio, né, que ele está aqui conosco neste momento. A gente só agradece muito, viu, Diego, ele está com essa paciência toda nos gravando. A gestora, né, da Capitão Plínio, a gente fez os agradecimentos, mas eu quero reforçar a professora Ilvaneri, que demonstrou grande apoio, colaborou conosco, né? A coordenadora Luciana Cleto, a chefe da UFM, a professora Tassiana Marques, que aí nos emprestou, né, a boneca Biomi, que significa encontros preciosos. Então ela fez, ela gentilmente cedeu nessas bonecas. A secretária da Regional Mata Norte, né, Gisele, a toda a equipe da limpeza, né, Jails, Elizabeth, Carlinhos, Thaís, enfim, a todos e a todas que de alguma maneira contribuíram para que este momento acontecesse. E é isso, pessoal, a gente encerra o segundo episódio, Conversas Docentes por uma Educação Antirracista, e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.